Exclusivo. Uma gravação obtida pelo Fantástico mostra o momento exato em que o avião da Força Aérea Brasileira quase bateu em um Boeing da Gol. As aeronaves estavam sobre a Amazônia, uma região que, para muitos especialistas, tem a pior comunicação aérea do país. A reportagem é de Valmir Salaro. A respiração ofegante é de um piloto da FAB, a Força Aérea Brasileira. No comando de um turbo-hélice Tucano, ele se aproxima de um aeroporto. O Grifo 127 informa que livrou 3.000 pés, descendo para 2.000 pés. Grifo 127. O piloto é do Esquadrão Grifo, uma equipe de elite da FAB, com base em Porto Velho, Rondônia. As informações estão neste relatório de perigo, com timbre do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O piloto e o instrutor, também da Força Aérea, realizavam uma missão de treinamento. De repente, um susto enorme. Bem perto deles, surgiu um Boeing 737 da Gol. O que aconteceu foi que o Gol passou por cima da gente aqui, quase bateu na gente. Esse trecho faz parte de uma gravação de áudio de 5 minutos, obtida com exclusividade pelo Fantástico. Os documentos a que também tivemos acesso revelam que o incidente ocorreu no dia 18 de junho deste ano, sobre Rio Branco, no Acre. Aérea, que já foi instrutor de voo em aviões Tucano. Depois de analisar tudo, ele avalia: foi sorte não ter acontecido mais uma tragédia na aviação brasileira. Foi um acidente muito grave. Houve uma proximidade muito grande com um risco alto de colisão em voo. De acordo com os documentos, o avião da Gol fazia o voo 1938. Este voo sai diariamente de Cruzeiro do Sul, no Acre, e faz escalas em Rio Branco, Porto Velho, Manaus, Belém e Fortaleza. O áudio mostra que a quase colisão aconteceu quando o Boeing e o Tucano do Esquadrão Grifo se aproximavam do aeroporto de Rio Branco. O mesmo controlador era responsável pelos dois voos. Grifo 127, cara de aproximação. Está livre o procedimento X-Ray, Grifo 127. Grifo 127, camarada. De acordo com a gravação, cerca de 1 minuto e meio depois, o controlador autorizou o piloto do Boeing a fazer o mesmo procedimento de aproximação do aeroporto. Informe inicial na terra de aproximação. Quatro palavras, Está na terra de aproximação. Falando muito. 3.000. Está autorizado iniciar o procedimento X-Ray. 2 aviões são autorizados a descer para a mesma altitude, fazer a mesma aproximação para a mesma pista, no mesmo segmento do espaço aéreo. A cerca de 15 quilômetros do aeroporto de Rio Branco, a 450 metros de altura, os pilotos do Tucano viram o tamanho do perigo. A quantidade de palavrões dá ideia do espanto que tiveram. Cara, em cima de mim também mó susto. O quê? Olha o cara ali. Cara, mó susto que eu tomei. Como o avião da Gol é a jato e voa muito mais rápido que o avião da Força Aérea, então esse avião da Gol se aproxima muito e passa a 200 pés de altura do avião da FAB. 200 pés são pouco mais de 60 metros. Para se ter uma ideia de como os aviões passaram perto um do outro, as asas do Boeing têm cerca de 30 metros, as do Tucano, 10. Logo depois da quase colisão, o instrutor que estava no Tucano falou com o controlador. Ainda bastante nervoso, o instrutor da FAB passou orientações. Rio Branco, Gol, pode prosseguir na aproximação final. O que aconteceu foi que o Gol que passou por cima da gente aqui, quase bateu na gente. Pode prosseguir aí que a gente está visual. Tá ok? Rio Branco copiou? Afirmativo, foi copiado, senhor. A gravação mostra que, na sequência, o instrutor do Tucano faz uma pergunta para o piloto do Boeing. Gol, confirme. Você entendeu que poderia prosseguir no ILS? No áudio a que tivemos acesso, o piloto da Gol não responde se entendeu ou não que poderia continuar a aproximação por instrumentos. A sequência final é esta. Cara, O 938 está remetendo
O voo 1938 chega todos os dias aqui no aeroporto de Rio Branco lotado, com mais de 180 pessoas. Quem estava no Boeing, que quase bateu no avião da FAB, provavelmente não percebeu o perigo. Mas naquele dia, o momento mais tenso dos passageiros foi quando o jato da Gol arremeteu e teve que fazer uma nova manobra para aterrissar. Cada vez que o avião, passa um susto grande, ele desiste de pousar. Agora, o acaso esteve presente aí. A ausência de colisão foi mero acaso. Procuramos os pilotos que se envolveram neste incidente. Os da FAB não foram localizados. Por telefone, falamos com o piloto do Boeing. O comandante Carlos Jobert confirmou o incidente, mas não passou nenhum outro detalhe, segundo ele, por determinação da Gol. Eu gostaria muito de colaborar. Agora, eu não posso contrariar o que a empresa determinou para mim. Procurada pelo Fantástico, a Gol enviou uma nota que também não dá esclarecimentos sobre o incidente. A empresa diz que segue os procedimentos de segurança e que os eventos que mereçam registro são feitos dentro dos padrões estabelecidos pelas autoridades competentes. Também em nota, a aeronáutica informa que em nenhum momento houve uma situação crítica de quase colisão. Mesmo assim, foi feita uma avaliação que concluiu deficiências de procedimento por parte do controlador de voo. O fato não chega a nos surpreender, muito pelo contrário. A estrutura de trabalho é deficiente, diz o advogado da Federação Brasileira dos Controladores de Voo. Segundo ele, há falhas de comunicação e faltam até equipamentos como radares. Essas alegações fazem parte de uma ação penal movida há 2 meses pela Federação no Supremo Tribunal Federal contra o comando da aeronáutica. Nós queremos uma auditoria isenta para que, apontadas as falhas, nós possamos corrigir e saiamos dessa situação de risco em que vive a sociedade civil brasileira. Segundo a aeronáutica, cerca de 600 novos controladores foram capacitados para o trabalho nos últimos 2 anos. A aeronáutica informa ainda que na Torre de Rio Branco a operação é coordenada de forma convencional, via rádio, em razão da baixa demanda de tráfego. Mas afirma que existe cobertura de radar plena para aeronaves comerciais que voam naquela região. O especialista em segurança aérea Jorge Barros dá um alerta. Segundo ele, ainda há muito o que fazer para evitar situações de risco, como aconteceu com o voo 1938. Pura sorte não ter havido o acidente. Por isso é fundamental que a equipe de controladores seja bem escolhida, bem treinada e bem equipada, para que ela possa desenvolver um trabalho de excelente qualidade. Por cima de mim também mostra susto. Só o cara ali.